O jato particular brilhava sob as luzes da pista, pronto para decolar. Dentro da cabine luxuosa, Daniel Carter ajustava o relógio caro no pulso enquanto sorria satisfeito. Ao seu lado, Vanessa cruzava as pernas com elegância, admirando cada detalhe daquele avião milionário. "Uau, isso tudo é seu mesmo?" ela perguntou, deslizando os dedos pelo assento de couro. Daniel soltou um sorriso arrogante. "Claro! Eu só ando no melhor." Vanessa se aproximou, sussurrando, "E sua esposa, não suspeita de nada?" Ele riu, despreocupado. "Clara? Ela nem sabe que esse avião existe." A porta da cabine se abriu lentamente. Uma comissária entrou, impecável, postura firme, olhar calmo. "Sejam bem-vindos a bordo, Sr. Carter, Sra. Carter." Daniel assentiu sem olhar. Mas Vanessa franziu a testa. "Sra. Carter, acho que você se confundiu." A comissária levantou o olhar. E então, sorriu. Foi nesse momento que Daniel finalmente olhou para ela. E o sorriso dele simplesmente desapareceu. Clara. Horas antes daquele voo, Clara Carter estava parada em frente ao espelho, vestindo um vestido simples, enquanto prendia o cabelo com cuidado. Seus olhos mostravam cansaço, mas também algo mais profundo, silêncio. Do outro lado do quarto, Daniel terminava de se arrumar, ajustando o terno caro. "Você não precisa ir comigo hoje", ele disse, sem nem olhar para ela. Clara virou lentamente. "Não precisa, ou você não quer que eu vá?" Daniel suspirou, impaciente. "Clara, vamos evitar constrangimentos. É um ambiente de alto nível, investidores, empresários." Ele fez uma pausa, olhando de cima a baixo para ela. "Você não ia se sentir confortável." A frase foi como um golpe. Clara engoliu seco, mas manteve a postura. "Entendi." Daniel pegou o celular e as chaves, já indo em direção à porta. "Fique em casa. É melhor para todo mundo." E saiu, como se ela não significasse nada. O silêncio tomou conta da casa. Clara ficou parada por alguns segundos, imóvel. Até que algo vibrou no sofá. Era o celular dele. Ela hesitou. Mas quando olhou a tela, seu mundo mudou. Dedo indicador apontando para a direita. "Flight Red, Sir. Your mistress is already waiting." Clara não chorou. Dessa vez, não. Seus olhos endureceram. Porque ali, naquele exato momento, ela decidiu que aquilo não ia ficar assim. Clara ficou olhando aquela mensagem por alguns segundos. O coração acelerado, a respiração presa, mas o rosto? Frio. Pela primeira vez em muito tempo, ela não chorou. Não implorou. Não correu atrás. Ela apenas pensou. Lentamente, pegou o celular dele, bloqueou a tela e colocou de volta exatamente no mesmo lugar. Como se nunca tivesse tocado. Como se ainda fosse a mesma mulher de sempre. Mas não era. Clara caminhou até a janela e observou o carro de Daniel desaparecendo no fim da rua. E então, fez algo que nunca tinha feito antes. Pegou o próprio celular. Descou um número. Chamou uma vez. Duas. Na terceira, atenderam. "Boa noite, Sra. Carter." A voz do outro lado era firme. Respeitosa. Clara fechou os olhos por um segundo, como se estivesse atravessando uma linha invisível. "Prepare o avião." Houve um breve silêncio. "Para hoje." Clara abriu os olhos. Agora não havia mais dúvida neles. "Agora." Do outro lado, a resposta veio imediata. "Sim, senhora. Tudo será feito como a senhora desejar." Clara desligou devagar e encarou o próprio reflexo no vidro. Mas daquela vez, ela não viu a mulher ignorada. Ela viu alguém que estava prestes a mudar tudo. E dessa vez, Daniel não fazia ideia do que estava por vir. Clara caminhou até o quarto, mas dessa vez não era para se esconder. Era para se preparar. Abriu o closet lentamente. De um lado, roupas simples, discretas, quase invisíveis. Do outro, uma parte que ela raramente tocava. Peças elegantes. Tecidos finos. Poder. Ela passou os dedos por um blazer estruturado, depois parou. "Hoje não", murmurou. Clara foi até uma caixa cuidadosamente guardada no fundo do armário. Abriu. Lá dentro,
estava um uniforme impecável de comissária de bordo. Mas não qualquer uniforme. Era sofisticado, ajustado, imponente. Ela o vestiu com calma. Cada botão fechado parecia apagar uma versão antiga dela. Cada movimento construía uma nova. Prendeu o cabelo com precisão. Maquiagem leve. Olhar firme. Nada exagerado, mas impossível de ignorar. Clara se encarou no espelho. E pela primeira vez em muito tempo, ela gostou do que viu. Não era mais a mulher que pedia atenção. Era a mulher que comandava o silêncio. O celular vibrou. Aircraft Red, Maen. Avait em hora rival. Ela pegou a bolsa. Mas antes de sair, olhou mais uma vez para casa. Para tudo que viveu ali. E disse, quase num sussurro, agora é a minha vez. Clara saiu, e fechou a porta. Sem saber que, do outro lado daquela noite, alguém ia perder tudo. Dentro do jato, o ambiente era puro luxo. Luzes suaves, champanhe caro, silêncio elegante. Vanessa observava tudo com os olhos brilhando. Eu nunca imaginei algo assim, ela disse, deslizando os dedos pelo acabamento dourado. Daniel. Sorriu, orgulhoso. Esse é só um dos meus. Ela se aproximou ainda mais. Você realmente tem bom gosto, principalmente para escolher companhia. Ele riu baixo. Aprendi a não perder tempo com quem não acompanha meu nível. Vanessa arqueou a sobrancelha, provocando, tipo sua esposa. Daniel soltou um suspiro de desprezo. Clara vive em outro mundo. Simples demais, parada no tempo. Vanessa riu. Coitada, nem deve saber quem você realmente é. Naquele exato momento, Clara entrou novamente na cabine, segurando uma bandeja com 2 taças. Champanhe, senhor. A voz dela saiu calma. Controlada. Daniel nem olhou. Deixa aí. Vanessa analisou Clara de cima a baixo. Sabe, você devia sorrir mais. Esse trabalho deve ser a única coisa interessante na sua vida. Clara manteve o olhar neutro. Talvez a senhora esteja certa. Mas seus olhos diziam o contrário. Ela virou-se para sair. Mas antes de dar o primeiro passo, ouviu Daniel dizer, rindo, ela não faz ideia do que é estar ao meu lado de verdade. Clara parou. Por um segundo. Respirou fundo. E continuou andando. Mas por dentro, o jogo já tinha mudado. E eles ainda não sabiam que estavam prestes a cair. O avião já estava no ar. Lá fora, apenas nuvens, silêncio, e milhões de dólares sustentando aquele luxo. Dentro da cabine, Vanessa já se sentia dona de tudo. Ela pegou o celular, animada. Amor, vamos tirar fotos? Isso aqui vai explodir no meu Instagram. Daniel riu. Claro, mostra para todo mundo como você vive agora. Ela se levantou, puxando ele pelo braço, posando perto da janela. Mais perto, isso, perfeito. Clique. Mais uma. E outra. Vanessa olhou a tela, satisfeita. Sua esposa nunca vai viver algo assim. Daniel deu de ombros. Ela não serve para isso. Clara estava a poucos passos, ouvindo cada palavra. Imóvel. Silenciosa. Mas seus olhos estavam mais frios do que nunca. Vanessa então se virou, irritada. Essa comissária tá me incomodando. Daniel nem pensou 2 vezes. Ei, você. Clara parou. Virou lentamente. Sim, senhor. Ele fez um gesto com a mão, impaciente. Sai daqui. Some da nossa vista. O silêncio tomou conta do ambiente. Clara ficou olhando para ele por um segundo. Aquele mesmo homem que um dia prometeu protegê-la, agora descartava como se fosse nada. Ela deu um pequeno passo à frente. E perguntou, com calma, tem certeza disso? Daniel franziu a testa. Foi a primeira vez que realmente olhou para o rosto dela. De verdade. E naquele exato segundo, algo dentro dele travou. Porque agora, ele tinha reconhecido. O olhar de Daniel ficou preso no rosto dela. Confuso. Incrédulo. Clara. A voz saiu falha. Como se ele mesmo não acreditasse no que estava vendo. Vanessa franziu a testa,
olhando de um para o outro. Espera, vocês se conhecem? O silêncio dentro do avião ficou pesado. Clara não respondeu de imediato. Apenas deu mais um passo à frente. Calma. Controlada. Como se aquele momento tivesse sido ensaiado. Ela levou a mão lentamente até o crachá preso ao uniforme. E o retirou. Sem pressa. Sem emoção aparente. Os olhos de Daniel acompanhavam cada movimento, completamente perdido. Clara, o que é isso? Ela ergueu o olhar, direto nos olhos dele, e respondeu, firme, você queria que eu sumisse, lembra? Vanessa deu um passo para trás, desconfortável. Daniel, o que está acontecendo? Mas antes que ele conseguisse dizer qualquer coisa, Clara virou levemente o rosto em direção à cabine de comando. Pode fazer o anúncio. Por um segundo, nada aconteceu. Até que a voz do piloto ecoou por todo o avião. Atenção a bordo. Este voo pertence à senhora Clara Carter, proprietária da Carter Aviation. O mundo de Daniel desabou ali. Vanessa ficou pálida. E Clara permaneceu em silêncio. Porque agora, quem estava no controle era ela. O silêncio dentro do jato era esmagador. Vanessa levou a mão à boca, em choque. Isso é uma piada, né? Ninguém respondeu. Por que não era? Daniel passou a mão no rosto, completamente perdido. Clara, você é dona disso tudo? Ela deu mais um passo à frente. Agora não havia mais traço da mulher ignorada. A postura era firme, elegante, intocável. Sempre fui. Cada palavra saiu como uma sentença. Vanessa olhou ao redor, como se o luxo tivesse mudado de dono de repente. Daniel, você disse que isso era seu. Ele não respondeu. Porque pela primeira vez, não tinha o que dizer. Clara caminhou lentamente até eles. O som dos seus passos parecia ecoar mais alto que qualquer grito. Ela parou bem na frente dos dois. Olhou primeiro para Vanessa. Está confortável? A pergunta foi suave, mas carregada de poder. Vanessa desviou o olhar. Eu não sabia. Clara inclinou levemente a cabeça. Claro que não sabia. Pessoas como você nunca sabem. O clima ficou pesado. Irrespirável. Então Clara voltou o olhar para Daniel. E dessa vez, não havia dor. Apenas controle. Você disse que eu não servia para esse mundo. Daniel tentou se aproximar. Clara, eu cometi um erro. Ela ergueu a mão, parando ele no mesmo instante. Não. Você fez uma escolha. E naquele momento, ficou claro para todos ali, o jogo tinha virado. E não havia volta. Daniel deu um passo à frente, desesperado. Clara, por favor, me escuta, isso não é o que parece. Ela o encarou sem piscar. Fria. Inabalável. Então me explica. O silêncio que veio depois foi constrangedor. Pesado. Porque nem ele acreditava na própria mentira. Vanessa recuou mais um passo, claramente desconfortável. Eu não tenho nada a ver com isso, murmurou, tentando se afastar. Clara soltou um leve sorriso, quase imperceptível. Engraçado, há alguns minutos você parecia bem confortável. Vanessa não respondeu. A vergonha finalmente tinha chegado. Clara então se virou para a equipe do voo, que assistia tudo em silêncio absoluto. Após o pouso, o Sr. Daniel Carter não terá mais acesso a nenhuma conta da Carter Aviation. Daniel arregalou os olhos. Você não pode fazer isso. Ela voltou o olhar para ele. E respondeu, firme, eu posso. Porque tudo isso, sempre foi meu. As palavras ecoaram como um golpe final. Daniel passou as mãos no cabelo, completamente perdido. Clara, você vai destruir minha vida por causa disso? Ela deu um passo mais perto. Olho no olho. Não, Daniel. Uma pausa. Lenta. Precisamente calculada. Você fez isso sozinho. O silêncio que se seguiu foi o som da queda dele. O avião pousou suavemente. Mas o que aconteceu lá dentro estava longe de ser suave. Daniel desceu primeiro. Sem segurança. Sem postura. Sem nada. O homem que entrou ali cheio de arrogância, agora parecia vazio. Vanessa saiu logo atrás,
tentando esconder o rosto, fugindo dos olhares da equipe. E então, Clara apareceu. Calma, elegante, intocável. Os mesmos passos firmes, mas agora com algo diferente. Respeito. Ela caminhou em direção à saída, enquanto todos ao redor se mantinham em silêncio. Ninguém ousava dizer nada, porque todos já tinham entendido quem ela realmente era. Daniel tentou se aproximar mais uma vez. Clara, por favor, a gente pode resolver isso. Ela parou, sem olhar para ele. Por um segundo. E então virou levemente o rosto. Você confundiu silêncio com fraqueza. A voz saiu baixa, mas firme. E simplicidade, com incapacidade. Daniel abaixou o olhar. Sem reação. Sem defesa. Clara deu mais um passo. E completou. Agora aprenda a viver com as consequências. Ela entrou no carro que já a esperava. A porta se fechou. E o veículo partiu, sem olhar para trás. Daniel ficou ali. Sozinho. Sem status. Sem poder. Sem ninguém. Porque no final, não foi ela que perdeu. Foi ele.